Leitura bíblica referente a 11 de outubro, Jeremias capítulos 17 e 18, 1 Tessalonicenses capítulo 4, Salmo 81, Provérbios 25, 6 e 7, música A Igreja dos Primogênitos. Amém, bom dia, Jesus é o Senhor. E a incontáveis hostes de anjos, e a universal Amém. No nome do Senhor Jesus, comecemos aqui com 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês, os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Ó Senhor Jesus, amém. Temos chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E a incontável... Amém. Prossigamos aqui para o capítulo 17 do livro do profeta Jeremias. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes da deusa Azerá, junto às árvores frondosas, sobre as colinas elevadas e nos montes do campo. Darei os seus bens a todos os seus darei os seus bens e todos os seus tesouros como despojo, e farei o mesmo com os seus lugares altos por causa do pecado em todos os seus territórios. Você terá de abandonar a herança que lhe dei. Farei com que você sirva os seus inimigos numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. Assim diz o Senhor.
Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E, no ano da seca, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas desonestamente. No meio da vida ficará sem elas, e no seu fim passará por tolo. Um trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te. Também não desejei o dia da aflição, tu sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não sejas para mim motivo de terror. Tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Que sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia da calamidade, e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor, vá e fique junto ao portão do povo, pelo qual entram e saem os reis de Judá. Depois vá também a todos os outros portões de Jerusalém e diga a todos, escutem a palavra do Senhor, vocês reis de Judá e todo Judá e todos os moradores de Jerusalém que entram por estes portões. Assim diz o Senhor, para o próprio bem de vocês, tenham o cuidado de não levar cargas no dia de sábado, nem de induzi-las em Jerusalém pelos portões. Não saiam de casa carregando objetos no dia de sábado, nem façam trabalho algum. Pelo contrário, santifiquem o dia de sábado como ordenei aos seus pais. Mas eles não me deram ouvidos, nem atenderam. Pelo contrário, foram teimosos e não quiseram ouvir, nem aceitar a disciplina. Se de fato me ouvirem, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelos portões desta cidade no dia de sábado, se santificarem o dia de sábado, não fazendo nele trabalho algum, então pelos portões desta cidade entrarão reis e príncipes que se assentarão no trono de reis e príncipes que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus príncipes, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, de Cefelá, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de cereais e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Mas se não me ouvirem, e por isso não santificarem o dia de sábado, e carregarem alguma carga quando entrarem pelos portões de Jerusalém no dia de sábado, então porei fogo nesses portões. O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. Ó Senhor Jesus. Capítulo 18 de Jeremias. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras.
Desci à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E, no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se, cada um de vocês, do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem agora entre os gentios se alguém já ouviu uma coisa dessas. A Virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira horrenda. Será que a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície, ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Mas o meu povo se esqueceu de mim, queimou incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por desvios, por caminhos não aterrados, para fazerem da sua terra um objeto de horror e de incessantes vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e balançará a cabeça como vento leste. Eu os espalharei diante dos inimigos, eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Então disseram: venham, vamos fazer planos contra Jeremias, porque não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Venham, vamos fazer acusações contra ele, não dar atenção a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que me acusam. Por acaso é com o mal que se paga o bem? Pois abriram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo bem-estar deles, para desviar deles a tua ira. Portanto, entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada, que as mulheres sejam roubadas dos filhos e fiquem viúvas, que os maridos sejam mortos pela peste e que os jovens sejam mortos à espada na batalha. Ouça-se o clamor que vem de suas casas, quando trouxeres bandos contra eles de repente, porque abriram uma cova para prender-me e puseram armadilhas para os meus pés. Mas tu, ó Senhor, conheces todos os planos que fizeram contra mim para me matar. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o seu pecado de diante da tua face. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. Ó Senhor Jesus. Temos chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que lhe digam: suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe a respeito do que os seus olhos viram. Provérbios 25, 6 e 7.
arrolados no céu. Os primogênitos são filhos de Deus, que não... Ó Senhor Jesus, porque todos nós que já cremos somos filhos de Deus. Para fazer parte da igreja dos primogênitos é preciso que, como filhos, não façamos mais nossa própria vontade, mas a daquele que nos chamou, nos arregimentou, nos comissionou. Amém? Vamos aqui ao Salmo 81, em nome de Jesus. Cantem de júbilo a Deus, força nossa. Celebrem o Deus de Jacó. Cantem louvores e façam soar os tamborins, a suave harpa e também a lira. Toquem a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao marchar contra a terra do Egito. Ouvi uma linhagem que eu não conhecia, dizendo: livrei os seus ombros do peso e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos. Na angústia, vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo do trovão eu lhes respondi, e eu os pus à prova junto às águas de Meribá. Escute, meu povo, as minhas admoestações, ó Israel, se ao menos você me escutasse. Não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante de um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu a encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a ele, e isto duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino, e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Jesus é o nosso Senhor, essa é a nossa porção desse dia. Concluamos ouvindo a canção que já está tocando. Igreja dos Primogênitos, amém, Jesus é o Senhor. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e a igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a igreja dos primogênitos arrolados no céu. Os primogênitos são filhos de Deus, que não vivem mais para si mesmos, mas guiados pelo Espírito vivem para Deus. Por isso no milênio reinarão com Cristo sobre as nações. O reino por vir lhe será galardão. A igreja dos primogênitos arrolados no céu. A igreja dos primogênitos arrolados no céu. Eles são puros, não se contaminaram e seguem ao Cordeiro por onde quer que vá. São primícias para Deus, venceram o inimigo pelo sangue, pela palavra, e não amaram a própria vida até a morte. O filho varão, fortaleza de Sião, venceu e vencerá o grande dragão. A igreja dos primogênitos arrolados